Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo, nova aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano e eu venho aqui toda terça e sexta trazer casos solucionados, casos sem solução e também casos de desaparecimentos misteriosos. Gente, eu quero pedir desculpa se vocês ouvirem algum barulho de máquinas assim de fundo, é que eu resolvi gravar no domingo, eu gravo vários vídeos de uma vez, eu sempre gravo à noite, hoje eu resolvi gravar à tarde e o povo está cortando a grama. Eu esqueci desse detalhe que domingo é o dia que o povo corta grama, então aquela barulheira das máquinas cortando. Eu espero que não venha atrapalhar o vídeo, mas fica a explicação para vocês, tá bom? Bom, esse caso ocorreu em Oklahoma City e sem dúvida eu diria que é um dos 3 piores casos que eu já fiz. Só que este caso, os nomes das pessoas não foram divulgados pela imprensa até o momento e nem fotografias. Eu consegui apenas uma fotografia da pessoa, do autor aqui deste caso terrível. Talvez no futuro passe a ter mais, mas certamente por ordem judicial está tudo bloqueado porque envolve menores. Nessa casa havia um homem, uma mulher, 9 filhos e um segredo terrível. Vamos descobrir quais eram esses segredos. Em agosto de 2023, a polícia de Oklahoma City recebeu uma denúncia que deixou todos atônitos. Essa denúncia era sobre um homem que morava em um bairro muito típico no sudeste de Oklahoma. Olhando para essa casa de fora, parecia assim completamente normal. Tinha tijolos cor de laranja escuro, um quintal de tamanho grande, mas dentro da casa era a casa dos horrores. Estava localizada em um beco sem saída. E eis que uma empresária da cidade, ela havia comprado um prédio e ela colocou um anúncio procurando trabalhadores da construção e pintores, pois precisava remodelar o local. E eis que um homem apareceu para este anúncio. O homem dessa casa que eu acabei de descrever. Ele, quando chegou no escritório dessa mulher, o nome dela é Doris, ela disse que foi junto com ele a esposa dele. Os dois estavam descabelados, meio sujos. Ela pensou talvez saíram correndo de casa, nem se arrumaram. Porém, quando ele começou a fazer o trabalho, ela pensou que eles eram moradores de rua, pois eles nunca trocavam de roupa, cheiravam muito mal, o carro estava cheio de sacolas de roupas, sacos de supermercado cheios de comida, e ela resolveu não julgá-lo, está fazendo o trabalho dele, tudo bem. Só que aí, depois ele começou a levar 2 adolescentes para trabalharem junto com ele. Ele disse que elas eram enteadas dele. Mantenham essa informação. Só que ela também ficou surpresa, a Doris, porque as jovens cheiravam muito mal, e a quilômetros. Elas tinham os dentes totalmente estragados e com o tempo ela viu algumas outras crianças. Era um tal de entra e sai, ele levava as crianças com ele e ela disse que todos eles exalavam um odor tenebroso. Eles não sabiam nem ler nem escrever, sendo que alguns já eram adolescentes. 2 das adolescentes não falavam. Isso mesmo, não falavam. Algumas outras falavam e quando falavam tudo errado, ela chegou a pensar que eles não eram americanos, pois eles tinham até um sotaque e as frases não eram formadas corretamente. Ela perguntou para ele se as crianças iam à escola ou elas eram educadas em casa, mas ele se esquivava e nunca dava uma resposta. E ela perguntou isso várias vezes. Ela sabia que esse homem tinha vários filhos, mas algo a chocou que ela conhecia a mulher desse homem. Mas um dia ela o viu beijando a enteada. E essa moça parecia muito jovem, parecia uma adolescentezinha. Ela achando tudo muito estranho, quando eles foram embora, ela ligou para a polícia. Ela começou a pensar, tem algo errado. Esse homem é casado, está beijando uma moça bem novinha, a enteada dele. Ela chegou a pensar, será que ela não é a enteada e ele mentiu dizendo que ela era e talvez ele abduziu essa moça e a família dela está procurando por ela? Passou na cabeça dela isso. A polícia foi até a casa dele. Chegando lá, foi recebido pela esposa dele e por ele e junto na porta apareceram 4 jovens adultos. E ele disse que eram todos filhos deles, os 4. Os policiais se sentiram satisfeitos com as respostas, foram embora. Falaram, uma família, pai, mãe, 4 filhos adultos, não estou entendendo nada, tudo bem. E eles entraram em contato com a Doris e disse, olha, não tem nada de errado lá na casa não, viu? Nós fomos na casa deles e lá estavam todos os filhos adultos. E eles não entenderam nada porque a polícia estava na casa dele e disse para a Doris, nenhuma criança mora naquela casa, não tem nenhum adolescente lá, são todos adultos. Nada parecido com o que a Doris tinha contado à polícia. Ela pensou, não é possível. Aquela moça, eu vi, ela estava beijando ele aqui. Ela tinha uma aparência de uma pessoa muito jovem, ela não poderia ser a mãe dos 4 filhos adultos que eles viram lá. Bom,
Como não havia muito o que fazer, ela falou, bom, vou deixar essa história para lá. Só que depois disso a família não foi mais trabalhar no prédio da Doris. Por quê? Porque ela estava perguntando demais e acionou a polícia, e vocês vão saber logo por quê. Para esclarecer que ela conheceu esse homem pela primeira vez em 2017, tá? Quando ela estava, como eu falei, contratando o serviço de empreiteiro e tal para pintar lá as paredes e tudo mais. Então ele ficou trabalhando com ela intermitentemente até cerca de 2021. Então foram cerca de 4 anos, mas idas e vindas, idas e vindas. E eis que em 2023 o homem decidiu procurá-la e pediu se ela tinha trabalho para ele. E a Doris então concordou em ajudá-lo novamente, ela precisava de alguém. Ela disse que, sim, certamente ela poderia obter alguma ajuda dele e, de certa forma, isso o ajudaria com a família. Mas ela nunca superou aquele sentimento preocupante que ela tinha, aquela sensação assim, que tinha alguma coisa errada. Ela não estava ficando maluca nem nada. Então, qual que era a verdade dentro dessa história? O que realmente estava acontecendo? Bom, até que ela deixou esse assunto um pouco mais para lá e ela começou vendo a família aparecendo lá. Mulher, os filhos, todo mundo indo trabalhar. E eis que de novo ela viu aquela jovenzinha. E dessa vez estavam lá os dois aos beijos e os abraços para qualquer pessoa que quisesse ver. Aí ela falou, não gente, isso aqui não pode, não é possível. Ela abriu a janela logo abaixo do escritório dela e ela foi questionar o que estava acontecendo ali. E ele disse, olha, ela é minha enteada e minha amante. Ela disse, como assim? Ele disse, eu tenho uma esposa e uma amante. E a amante é a minha enteada. Ela não se convenceu disso e começou a pensar, talvez aquela moça tenha uma família. Talvez essa família esteja procurando por ela. A Doris, determinada, foi lá na polícia novamente e disse, olha, tem algo errado. Ela disse, olha, vocês foram na casa deles, vocês disseram que viram 4 adultos na casa. Acontece que essa moça que está lá, que ele estava beijando, ela tem uma aparência de uma pessoa muito jovem. E ela não pode ser a mãe daqueles 4 adultos que vocês viram. Tem alguma coisa errada aqui. Aí a Doris estava muito preocupada que quando a polícia disse que eles iam tentar investigar novamente para saber o que estava ocorrendo. E ela pensou, vou ficar de olho nesse cara. Ela não queria deixá-lo escapar dessa vez. Ela não sabia exatamente qual era a situação ali da vida deles, mas ela sabia que o homem e a família dele moravam numa casa, que no começo eles pareciam que estavam dormindo no carro. Aí que ela teve uma ideia. Ela pensou assim, eu não queria que eles desaparecessem, porque eu quero ficar de olho neles. Ela se ofereceu para deixar esse homem e a família deles ficarem em uma das casas que ela tinha. Ela falou, bom, eu vou ficar de olho nele. Olha a determinação dessa mulher, gente, vocês vão ficar chocados. Mal sabia esse homem que, de agora em diante, a Dory estava trabalhando com a polícia. Ela os observava, esperando alguma coisa diferente acontecer para correr para contar com a polícia. E eis que, o que ela sabia, alguns detalhes, ela ia lá e contava, mas até então não tinha nada assim de um crime ocorrendo. Mas aí, de tanta insistência, a polícia resolveu entrevistar a família pela primeira vez em agosto de 2023. E depois disso, eles continuaram a investigação com a ajuda da Doris. Eles perceberam que, naquele dia, quando eles foram na casa, aquele homem disse que eles só tinham 4 filhos adultos. Só que aí, depois a polícia viu, porque a Doris tirou fotos e mostrou, tinham muitas crianças. Então, eles começaram a achar que talvez tinham pessoas dentro dessa casa que eles não tiveram conhecimento. E por quê? Por que essas crianças foram escondidas? Mas eles ainda não podiam fazer nenhuma prisão nem nada, porque não tinha um crime ocorrendo. Mas aí todos os vizinhos viam aquelas crianças para cima e para baixo e eles já sabiam que tinham crianças naquele local. E eis que, após aquela primeira entrevista com a família, em 21 de setembro de 2023, a polícia resolveu que cercaria a casa novamente e não ficaria mais somente com as informações da Doris. Eles também colocariam policiais lá para tentar ver se existia alguma coisa rolando dentro daquela casa com menores que pudesse estar em perigo. Então, eles colocaram pessoas, policiais disfarçados, para prestarem atenção. E os policiais viram que tinham crianças ali, 5 delas, todas menores de 18 anos. Eles viram que essas pessoas eram sujas, despenteadas, tinham problemas dentários graves. E eles perceberam, considerando o tamanho da casa que a Doris cedeu, não tinha como aquelas crianças e aqueles adultos, a mulher, a amante, todo mundo morar dentro. E eles perceberam que
tinha algo sim errado dentro daquela casa. E os documentos judiciais, vou aqui um pouquinho para frente, já volto com o resto da história, os documentos judiciais constaram que as crianças, nenhuma delas nunca havia ido ao médico, os menores, nunca tinham ido a uma escola, nunca tinham sido alfabetizados, não tinham permissão para ir a lugar nenhum sozinho. E o chocante, a jovem, que deveria ser a enteada amante, era a própria filha dele. Sim, a filha dele foi violada por ele desde criança e ela deu à luz a primeira criança aos 12 anos, a segunda aos 13. Essa jovem acabou tendo 4 filhos com este homem. E a mulher dele sabia. E ela morava na casa com 5 filhos adultos dela. Isso mesmo. A mãe dessa jovem era conivente com tudo isso. Na casa moravam 11 pessoas. E aí, voltando aqui, naquele dia, a polícia chegou à conclusão que realmente haviam mentiras na história dele. Eles invadiram a casa e eles descobriram que 11 pessoas, gente. 11 pessoas. Eles dormiam em 2 colchões no chão de a cama. Colchões, são colchões mesmo. Os filhos menores foram avaliados por um detetive forense que disse que 2 dos filhos não eram verbais, não conseguiam se comunicar. No entanto, as outras 3 crianças foram entrevistadas. Agora, todas as crianças disseram que aquele homem já haviam tocado nelas. Ele violou a filha dele e ele estava já começando a tocar nas netas dele, vamos dizer assim. E ele dizia para as crianças que ele fazia isso porque ele era médico. Isso mesmo. Ou seja, além de manter a filha forçosamente como amante, ele agora estava tocando as filhas dela, que era ao mesmo tempo filha dele. Que absurdo, gente. As crianças disseram que ele disse que ele sempre precisava verificar as partes íntimas dela para ter certeza que elas estavam bem. Gente, essas crianças nunca foram expostas ao mundo exterior, inclusive a filha dele. A esposa deste homem também foi entrevistada, mas ela admitiu que a enteada não era enteada. Sim, era filha dela e dele, filha biológica do marido dela. Ela também admitiu que a sua enteada citada, era a mãe biológica dos 5 filhos menores deste homem. Eu não entendo. O que significa, então, que esse dejeto humano é um predador, em todas as definições da palavra. Ele e a esposa foram presos, só que apesar da prisão, ainda não bastava apenas a confissão, precisava também os testes de DNA. Então, estava sendo feitos os DNA e quando vieram os testes, comprovaram que todas aquelas crianças eram filhas dele. Agora, pessoal, mais chocante, porque todas essas pessoas foram criadas por este homem. Eles não conheciam outro lado do mundo. Para vocês terem ideia, um filho adulto e uma filha adulta desse homem, eles disseram que eles sabiam que o pai deles era o pai dessas 5 crianças com a própria filha, mas eles não sabiam que isso era errado. Eles cresceram sem o mundo exterior. Eles, sim, nós sabemos que meu pai é o pai dessa jovem e que teve um filho com ela, mas eles disseram, não sabíamos que isso era errado. A jornalista foi fazer uma entrevista com alguns dos filhos maiores e quando a jornalista perguntou, vocês sabiam que era filha do seu pai, a sua irmã? E eles disseram, sim, nós sabíamos. Mas, como eu falei, não sabia que isso era errado. Eles disseram que eles cresceram achando que isso era uma coisa normal. Um deles disse que quando o pai teve a primeira filha, com a filha dele, esse jovem, ele tinha por volta de 7 ou 8 anos. Então, esse é o filho verdadeiro, ali do cara com a mãe dele, não com a irmã. E ele contou também ao jornalista que eles não tinham permissão para sair de casa. Ele disse que o pai proibia de sair de casa porque dizia que eles poderiam se machucar e que, para a proteção deles, ele não permitia que ninguém nunca fosse lá fora. O mundo era muito perigoso. Agora, hoje em dia, os filhos adultos entenderam que isso não é normal, mas eles veem ainda a mãe deles como uma vítima. Eu não. A mãe dos adultos, ela seria a avó das 5 crianças. Eu não entendo como uma mãe pôde ser conivente com tudo isso.
No total, dentro daquela casa, tinham 5 crianças, que jamais deveriam ter nascido, obviamente, porque o que foi praticado contra aquela jovem não só fere a moral, mas também a lei. Um dos jovens disse para o jornalista, abre aspas, eu não posso odiá-los porque ódio é uma palavra forte. Eu só poderia perdoá-los e deixar o resto nas mãos de Deus. Fechado. Hoje em dia, os filhos adultos resolveram ficar morando naquela casa que a Doris cedeu para eles. E eles trabalham para a Doris até o dia de hoje. Eles estão matriculados na escola. Uma das moças, uma das filhas, né, dele, disse assim, eu estou indo mal nas minhas leituras, mas eu consegui ler um livro esses dias. Ou seja, eles estavam se esforçando muito. Eles obtiveram seus primeiros documentos de identidade, aprenderam a dirigir, aprenderam a trabalhar e ter o salário indo para a conta deles. Eles passaram a ter, vamos dizer, uma vida quase que normal, se isso é possível. Acontece que as 5 crianças menores, elas foram colocadas sob a tutela do Estado. Como eu falei, os adultos moram juntos, os 5, que é filho deste homem com a mulher dele, e trabalham para Doris, mas o Estado ficou com todas as outras crianças. Pensar que 9 pessoas no total nasceram nesse ambiente, segundo eles, não havia televisão na casa, não havia relacionamento deles com o mundo externo, eles não tinham amigos, eles não conversavam com ninguém, e eles cresceram achando que isso é como todo ser humano vivia. A Doris é uma mulher enviada por Deus, sem dúvida, disse um dos filhos dele. Sem ela, talvez hoje os 5 filhos desse crápula já estavam, sendo submetidos a violações por parte dele tocando nessas crianças. Certamente ele faria com os netos dele o que ele fez com a filha dele. A Doris disse no dia da prisão dele, o homem finalmente, como é que foi a reação dele? Ela disse que ele apareceu na varanda e ele ficou lá, olhando, sem medo, sem nada. Ou seja, um psicopata, né? Ele sabia que ele vai passar o resto da vida dele na cadeia. Ele não tentou fugir, ele não tentou se justificar. Ele ficou lá, esperando a polícia chegar. E a Doris disse que espera que a comunidade consiga ajudá-los, os filhos adultos, a navegarem nessa nova vida que eles têm e que qualquer ajuda genuína seja bem feita, mas que pessoas não tentem enganá-los, porque eles já foram enganados a vida toda. Então, ela espera que nessa jornada, nova jornada deles aí pelo mundo, as pessoas que os encontrarem se lembrem disso, de não tentar uma vez mais enganá-los. Doris Colley, ela desempenhou um papel fundamental na descoberta do que estava ocorrendo dentro daquela casa. Por ela ter notado certas coisas, estranhezas no comportamento, na aparência das crianças, incluindo a incapacidade de algumas crianças de ler e escrever, a fala deficiente. E as suspeitas elas aumentavam, quanto mais ela tinha interações com as crianças. Infelizmente, esse é um caso que não é isolado. Nós temos outros casos acontecendo nesse exato momento pelo mundo afora. Nós temos casos que tem mães que sabem disso e não fazem absolutamente nada para ajudar. A Doris, ela poderia ter feito a coisa mais fácil, virar as costas e não vou cuidar disso, a polícia que resolve, eu já denunciei, mas não. Ela sabia que algo estava errado e ela foi além, ela foi procurar o que estava ocorrendo. E hoje em dia, eles estão aguardando o julgamento. Esse homem, esse crápula e a esposa dele. Eu espero que eles peguem prisão perpétua, sem chance de liberdade condicional, possivelmente isso vai ocorrer. E simplesmente eu não acredito que a mãe, dos adultos, a mãe, esposa dele, ela foi uma vítima. Não foi. Na primeira vez que ela descobriu que o marido dela tinha feito alguma coisa com a filha dela, uma mãe decente, ela teria ido imediatamente na polícia, tirado os filhos de casa ou mandado ele cair fora, ido na polícia e esse homem estaria preso. Ela não ficou lá dentro da casa permitindo esta baixaria. Eu não posso culpar a jovem, a mãe desses 5 filhos, porque, gente, ela nunca teve contato com o mundo exterior. Ela não tinha televisão, ela não via pessoas, ela não sabia. Ela desde criança começou a ser violada por esse homem.
Ela sabia que ela era o pai dela, mas ela não sabia que isso era errado. Por quê? Porque ela nunca se socializou com o mundo externo. É muito triste, gente, o que ocorreu com essa jovem. E quando o julgamento sair, eu volto aqui para dizer o que aconteceu. Mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Vocês acham que a mãe foi uma vítima, uma coitada, que não pôde fazer muita coisa? Ou vocês acham que ela é tão culpada quanto ele? E se vocês acharem esse caso interessante, deixa aí o gostei para o YouTube entender que esse vídeo é bom, recomendar para outras pessoas. E eu vejo vocês em breve e até mais.